No Distrito Federal, na comarca de Taguatinga, um condomínio foi condenado a indenizar um bebê por danos morais que sofreu um acidente caindo ali num vão existente na área de lazer do prédio que não estava devidamente protegida. Então, ali a terceira vara civil da comarca de Taguatinga concluiu que o condomínio faltou com o dever de cuidado. Então, o que acontece? Aquela área, normalmente ela era protegida por um vidro, né? Ali ela era cercada ali por um vidro, porém esse vidro ele havia se quebrado por conta de fortes chuvas que atingiram o local. O que o condomínio fez então para sinalizar que aquela área era perigosa? Ele colocou ali um cone e fitas zebradas. Tomou essa atitude. O vão ali, a altura era de mais de 1 metro e um bebezinho de 19 meses estava correndo por ali, brincando, etc. Invadiu aquela área ali e caiu, se machucou bastante, se feriu na testa, na região dos olhos. Os pais, os responsáveis ali, eles alegaram que o local ele não estava nem sinalizado e nem isolado, o que poderia ali ter evitado o acidente. O condomínio se defendeu dizendo que a culpa era dos pais, porque é obrigação dos pais vigiar o pequenininho que estava ali brincando, que estava ali correndo. Mas, ao julgar essa situação, o magistrado deu razão aos pais, deu razão ali à parte requerente, né? No caso o bebê, representado pelos seus responsáveis. O magistrado disse ali que o condomínio não garantiu ao pedestre a segurança mínima esperada para o livre acesso ao espaço de convivência social. Ele disse ali que o local possuía fitas e cones, é verdade, mas no momento do acidente estava escuro ali e não havia impedimento suficiente para acesso à área que deveria estar isolada. Veja essas palavras aqui do magistrado, abre aspas. O autor, aos 19 meses de idade, não poderia distinguir, a partir de um cone que não isolava o local, que haveria risco de queda e que o resultado poderia ser grave. Em contrapartida, tal percepção deveria ser evidente ao condomínio, que observava o trânsito contínuo de pessoas no local, em especial crianças pequenas, deixando o vazio irregular que evidentemente poderia causar um acidente, como de fato aconteceu. Em relação à culpa dos responsáveis pela criança, pelo bebê, o magistrado entende que eles não tiveram culpa, porque a área ela estava aberta à circulação, ela não estava isolada. Simplesmente ali uma sinalização, a depender do caso, não seria suficiente para retirar ali a culpa do condomínio ou para imputar culpa, né, a parte requerente. Nesse caso, a parte requerente, veja, não eram os pais, era o bebê. Os pais estavam apenas representando-o. Então, vamos supor ali a sinalização para um adulto, legal, poderia excluir a culpa do condomínio, se fosse um adulto ali no caso. Mas era um bebê, era uma criança, então o bebê ele não vai entender a sinalização. Ele só vai entender o impedimento, o bloqueio, o isolamento da área. E aí o condomínio acabou caindo nesse ponto, né? Porque infelizmente foi um bebê ali. Então o magistrado ali determinou a indenização por danos morais ao bebê, R$4.000 pagos pelo condomínio, ainda cabe recurso. Processo 0702992-02 de 2020.8.07.0007, né, do TJDFT. Em relação aos danos morais, a gente sempre precisa lembrar essa questão, né? Então, existem ali os danos materiais, existem os danos estéticos e existem os danos morais. Os danos materiais, eles configuram ali uma lesão ao patrimônio da pessoa, certo? O dano estético, ele configura uma lesão à estese da pessoa, à aparência física da pessoa. Também precisam ser indenizados. Em relação aos danos morais, se refere aos direitos da personalidade da pessoa. O direito à honra, o direito à segurança, o direito ao sossego, enfim. Ali, o direito à imagem, enfim.
Toda essa questão mais subjetiva, que não pode ser ali enquadrada prontamente como dano material ou como dano estético, ela pode ser, essas lesões elas podem ser reparadas mediante dano moral. Então, nesse caso, foi essa a situação verificada. A responsabilidade civil, né, a obrigação de indenizar, ela tem ali alguns requisitos, né? É preciso que haja a conduta comissiva ou omissiva, é preciso que haja o dano, é preciso que haja o nexo causal, ou seja, a demonstração de que o dano decorreu da conduta omissiva ou comissiva, e é preciso que haja por fim ali a culpa, né? Só que em algumas situações a culpa ela não precisa ser provada, ela se presume. Quando a pessoa tem a obrigação de agir e não age, tem a obrigação de cuidar e não cuida, nesse caso a culpa ela é presumida, a responsabilidade ela é objetiva. Então o condomínio ele foi ali, nesse caso a culpa ela estava mais do que provada, né? Falha na prestação de serviço, falha no dever de cuidado, então foi condenado o condomínio a pagar R$4.000 em indenização por danos morais à criança. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, a gente volta com mais vídeos.